Olá, quinto ano. Vamos dar início a mais uma semana de aula? Na disciplina de português, nós vamos trabalhar sobre verbo. O que é verbo? É a palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, eu comi muito. Então, comi é uma ação que eu pratiquei. Eu estou alegre. Estou é verbo que vai indicar estado. Choveu muito essa noite. Choveu é verbo porque vai indicar um fenômeno da natureza. Os verbos eles se flexionam em número, pessoa, tempo e modo. Os verbos dividem-se em dois números, singular e plural. Singular, eu, tu, ele, ela. Plural, nós, vós, eles, elas. E em três pessoas. A primeira pessoa é aquela que fala. Então, eu ou nós. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Tu, vós, você ou vocês. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Então, ele, ela, eles ou elas. Os verbos, ele divide-se em tempos verbais. Então, nós temos três tempos verbais. Presente, quando ele vai indicar uma ação atual ou que ocorre habitualmente, quando nós estamos praticando essa ação no momento. Exemplo, mamãe corta o bolo. Pretérito ou passado, quando ele vai indicar uma ação ou um fato que já aconteceu. Mamãe cortou o bolo. Então, ela já praticou essa ação, ela já fez. E futuro, quando vai indicar uma ação ou fato que ainda vai acontecer. Exemplo, mamãe cortará o bolo. Então, mamãe ainda vai cortar o bolo. Dentro do pretérito ou do passado, os tempos verbais se dividem também em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E no futuro, pode ser futuro do presente ou futuro do passado. Os verbos também dividem-se em modos. Nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, quando ele vai indicar uma certeza. Por exemplo, João sempre estuda. Então, estudando aquela certeza de que João sempre estuda. Subjuntivo, quando ele vai indicar uma dúvida, uma possibilidade. Talvez João estude amanhã. Então, eu não estou dando uma certeza, estou deixando aquela possibilidade dele estudar amanhã. E o imperativo, quando ele vai indicar uma ordem ou um pedido. Estuda agora, João. As formas nominais do verbo, ela divide-se em infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo é quando o verbo não está conjugado. Então, ele está indicando apenas a ação, que ele vai ter a terminação R. Particípio indica continuidade, indica a conclusão de uma ação. Então, aquela ação já foi concluída. Ele vai sempre terminar em dó. Gerúndio indica a continuidade ou uma ação em andamento, quando ainda está praticando essa ação. Ele sempre vai ser terminado em NDO. Exemplo de infinitivo: atravessar, conhecer, partir. Exemplo de particípio: atravessado, permanecido, escolhido, cumprido. Exemplo de gerúndio: andado, permanecendo, partido, partindo. Os verbos, eles têm três conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação são os verbos terminados em R. Exemplo de primeira conjugação: andar, amar. De segunda conjugação: beber, vender. De terceira conjugação: partir, dividir, subir. Trás com Z, trás com S ou atrás. Então, o trás com Z é uma forma conjugada do verbo trazer. Então, quando vocês verem trás com Z, vai ser um verbo.
Por exemplo, trazer da ideia de transportar, de levar alguma coisa. Exemplo, a professora sempre traz a apostila para a sala. Então, isso quer dizer que a professora sempre leva a apostila para a sala. Traz com S dá a ideia de advérbio de lugar, que pode ser substituído por após ou atrás. A criança está sentada no banco de trás, então é um lugar onde a criança está sentada. O brinquedo caiu por trás do móvel, então é o lugar onde esse brinquedo caiu. Atrás também é um advérbio de lugar, só que ele vai dar uma ideia de posição posterior ou inferior. Ele estacionou o carro atrás do meu. Então, esse carro foi estacionado depois do meu carro. Em redação, nós vamos falar sobre história em quadrinho. Quem não já viu a história em quadrinho? Muitos de vocês, né? Então, as histórias em quadrinhos são histórias onde as narrativas gráficas são compostas por imagens e texto. Geralmente, o objetivo maior da história em quadrinho é o entretenimento como forma de divertir, de causar um humor. Mas ela pode também transmitir uma informação, um alerta à população. Exemplo para vocês, eu trago aí um trechinho de uma história em quadrinho da Turma da Mônica. Para vocês compreenderem melhor sobre história em quadrinho, Tia vai trazer um videozinho para facilitar o entendimento de vocês. Personagens, balões. Muito bem, é uma história em quadrinhos, também conhecida como HQ, que é a abreviatura. H de história, Q de quadrinhos. Esta é uma HQ do Seninha, que foi um grande corredor brasileiro. Características do gênero HQ. Ela utiliza quadrinhos com desenhos para transmitir uma mensagem. Os diálogos são registrados nos balões de fala. O objetivo das histórias em quadrinhos é divertir e também informar. No Brasil, elas também são conhecidas como gibis ou revistas em quadrinhos. Outras características. Maurício de Souza é um famoso autor de HQs. Ele é o pai da Turma da Mônica. Uma pequena HQ de 3 quadrinhos é conhecida como tirinha. Faz uso de onomatopeias. O estilo japonês de história em quadrinhos é conhecido como mangá. Vamos conhecer alguns tipos de balões. Temos aqui o balão da fala do personagem, também conhecido como fala comum ou normal. Temos aqui o balão do pensamento, o balão do grito, do cochicho, da fala simultânea, quando os dois personagens falam juntos. Temos o balão da dúvida, o balão da ideia e o balão da admiração. Qual o objetivo das HQs? Primeiro, divertir. Aqui o objetivo é pura diversão. Se você conhece bem o Cascão, vai entender o humor da tirinha. Uma tirinha também tem o objetivo de informar. Aqui o assunto é bem sério. É sobre o autismo. Esse aqui é o André, um personagem homenageado pelo Maurício de Souza. Temos aqui a capa de uma revista que vamos falar do nome das HQs, que podem ser chamadas de gibi, propriamente HQ, e também revista em quadrinhos. Maurício de Souza, como já vimos, é o pai da Turma da Mônica. A tirinha é uma história em quadrinhos curta, geralmente de 3 quadrinhos com muito humor. Aqui, o humor da tirinha, qual será? Tente descobrir. E esses sinais aqui, essas palavrinhas, essas expressões, são chamadas de onomatopeias. É uma figura de linguagem que utiliza uma palavra especial para representar um som. Exemplo é o tic-tac, o barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac. O mangá, como já vimos, é um estilo japonês de HQ em preto e branco. Observe os olhos do personagem, são sempre grandes, e no original é lido de trás para frente, mas na Turma da Mônica Jovem se lê normalmente do início. Agora que você aprendeu sobre um novo gênero, já pode desenvolver as atividades que o professor vai trabalhar nos próximos exercícios.
Se precisar, veja esse vídeo novamente. Tchau. Em matemática, tia, o que é que nós vamos trabalhar em matemática? Matemática, dessa vez, vamos falar sobre adição e subtração de frações. Nós temos 3 casos de adição de fração e de subtração de fração. O primeiro caso, ele diz que as frações com o mesmo denominador, como é que a gente vai saber? A gente vai somar os numeradores e vai manter o denominador. Exemplo, 6 nonos mais 2 nonos. Então, eu vou somar o 6 mais o 2 e vou manter o denominador 9. Então, 6 mais 2, 8. O denominador continua o número 9. Então, é 8 nonos. Isso na adição. Na subtração, esse mesmo processo. 7 onzeavos menos 1 onzeavos. Eu vou manter o denominador 11 e vou somar os numeradores, diminuir os numeradores, desculpe, 7 menos 1. Então, 7 menos 1, 6, mantém o denominador 11, fica 6 onzeavos. O segundo caso de frações são as frações com denominadores diferentes. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar as frações com denominadores comuns, que seriam as frações equivalentes. Em seguida, nós vamos somar os numeradores e manter o denominador. O primeiro exemplo é de uma adição. Então, 2 quintos mais 1 terço. Que eu vou achar a fração equivalente de 2 quintos. Então, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, onde eu posso achar uma fração equivalente dela. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. A outra fração é 1 terço. Então, a mesma coisa, eu vou achar a fração equivalente dela. Então, eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número para achar a fração equivalente. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então, eu acabei encontrando 6 quinzeavos, 5 quinzeavos. Então, somando essas duas frações, 6 quinzeavos mais 5 quinzeavos, eu vou fazer aquele mesmo processo. Mantenho o denominador e somo o numerador. 6 mais 5, 11. Então, a minha fração, a soma dessas frações é 11 quinzeavos. Que outro método eu posso utilizar? Fazendo um MMC. Lembra dele? Eu vou pegar o número 5 da fração e o denominador 3 da outra fração. Vou passar um tracinho e começar a dividir pelo menor número. Eu posso dividir esses dois números por 2? Não. Então, o outro menor número que eu tenho é o número 3. Divido 5 por 3? Não. Repito o número 5 e vou dividir o número 3. 3 dividido por 3, 1. Que outro número aí eu posso dividir? Apenas o 5, porque é só ele que tem. Então, 5 dividido por 5, 1, e repito o número 1. Então, o MMC de 5 e 3 é 5 vezes 3, que vai dar 15. E na de menos, tia, esse mesmo processo. Eu tenho o exemplo aí, 6 quintos menos 2 quartos. Acho a fração equivalente de 6 quintos, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, então aí eu multipliquei por 4. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. A outra fração, 2 quartos. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Multipliquei por 5. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. Que eu acabei achando o mesmo denominador. Então, ficou 20, 24 vinteavos, menos 10, 24 vigésimos, menos 10 vinteavos. O que é que eu vou fazer? Eu vou permanecer, vou manter o denominador e vou diminuir o numerador. 24 menos 10, 14, e o denominador permanece 20. Só que aí tem uma coisinha que a tia colocou. Eu posso reduzir ainda essa fração para que ela não possa ser dividida? Posso. Então, eu vou dividir ela pelo número 2. 14 dividido por 2, 7. 20 dividido por 2, 10. Tenho como reduzir ainda essa fração? Não. Então, permanece 7 décimos.
O terceiro caso, adição de números mistos. Como é que eu vou resolver para encontrar? Para somar frações com números mistos, nós vamos transformar esses números mistos em frações impróprias. Depois, fazer a mesma coisa com o segundo número misto. Reduzir ao mesmo denominador essas frações e somar apenas o numerador conservando o denominador. Exemplo de uma adição. 2, 1/4 mais 3, 2/5. Então, 2 é o inteiro. 1/4 é a parte fracionária, 3 é o inteiro, 2/5 é a parte fracionária. Então, eu vou reduzir, vou transformar essa fração mista, 2, 1/4, em uma fração imprópria. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente pegar o inteiro, multiplicar pelo denominador 4, então o inteiro é 2, multiplico pelo denominador 4 e somo com o numerador da fração 1. O denominador permanece 4, então vai ficar 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, a fração imprópria desse número misto vai ser 9/4. Vamos lá para outra fração, outro número misto. Então, 3, 2/5. Eu vou pegar o inteiro 3, multiplicar pelo denominador 5, somar com o numerador 2 da fração. Então, 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Mantém o denominador 5. Então, tá 17/5. São frações com denominadores diferentes. O que é que eu vou fazer? Vou tirar o MMC dela. Então, 4 e 5. Passa um tracinho e começa a dividir pelo menor número, que é o número 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Repito o número 5, que eu não tenho como dividir por 2. Ainda posso dividir por 2? Posso. Então, 2 dividido por 2, 1. Repito o número 5, porque não dá para dividir por 5. Qual vai ser o outro número que eu vou precisar dividir aí? O número 5. Repito o número 1 e divido 5 por 5, que dá 1. Então, o MMC entre 4 e 5 vai ser 2 vezes 2 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O MMC de 4 e 5, 20. E aí, eu vou fazer isso. Vou pegar esse MMC que eu achei, colocar no denominador das duas frações. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 20. Divido esse 20 pelo número 4 do denominador do primeiro número misto, certo? Da primeira fração imprópria que eu achei, que vai dar 5. Esse 5 eu vou multiplicar pelo numerador 9. Então, 5 vezes 9, 45. Então, vai dar 45 vinte-avos. Vou fazer o mesmo processo. O MMC 20, eu vou multiplicar, vou dividir por 5, que é o denominador da outra fração imprópria que eu achei, vai dar 4. 4 vezes 17, que é o número do denominador da fração que eu vou multiplicar, vai dar 68. E aí eu acho as duas frações com os denominadores iguais. O que é que eu faço? Mantenho o denominador 20 e vou somar. 45 mais 68 dá 113. Então, 113 vinte-avos. Eu posso transformar essa fração em um número misto? Posso, tia. Como é que eu vou transformar? Eu vou deixar o denominador 20, certo? E aí eu vou encontrar um número inteiro que eu possa multiplicar por 20 para poder chegar próximo a 113. Então, 20 vezes 5 vai dar 100. 100 não chega próximo a 113. E aí, no denominador, eu vou colocar a quantidade que vai ficar faltando do 100. Então, vai ficar faltando desse 100 para formar 113, 13. Então, vai ser 5 inteiros, 13 vinte-avos. Esse é o resultado da minha fração. Na subtração, mesmo processo. Eu tenho 2 inteiros e 1/4, menos 1 inteiro e 1 meio.
Vou resolver esse número misto transformando numa fração imprópria. Eu pego o denominador da fração número 4, multiplico pelo inteiro 2 e somo com o numerador da fração 1. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, achei a fração imprópria, 9 quartos. Vou para o outro número misto fazer esse mesmo processo. Pego o denominador da fração 2, multiplico pelo inteiro 1 e vou somar com o numerador 1 da fração. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Achei a fração imprópria, 3 meios. Só que os denominadores, 9 quartos e 3 meios, são diferentes. Eu vou precisar fazer o processo de MMC. Então, eu vou ter 9 quartos menos 3 meios. Vou resolver isso aí. MMC de 4 e 2. Posso dividir por 2? Posso. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ainda dá para eu dividir pelo número 2? Dá, tia. Então, vou lá dividir. 2 dividido por 2, 1. E o número 1 que eu não posso dividir por 2, eu repito. Então, MMC entre 4 e 2 é 2 vezes 2, 4. Então, MMC entre 4 e 2 é 4. Vou pegar esse MMC e vou fazer o mesmo processo. Ele vai ficar no denominador. Esse denominador eu vou dividir pelo denominador da fração imprópria. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes o numerador 9. O número 9 que é o numerador 9. 4 dividido por 2, 2, né? 2 vezes 3, que é o numerador da fração, 6. Então, eu acabo deixando as duas frações com o mesmo denominador. E vou somar os numeradores, diminuir os numeradores, desculpa. 9 menos 6, 3, e o denominador permanece 4. Então, o resultado daqueles números mistos, a subtração, dá 3 quartos. Geografia. Vamos falar sobre o que, geografia? Geografia, eu trago para vocês sobre indústria. Tá, mas o que é indústria? A indústria é o setor que vai transformar a matéria-prima, certo? Que é retirada da natureza, em outros produtos, que são esses produtos que nós compramos nos mercadinhos, nas mercearias, certo? Uma das principais características da indústria é a produção rápida em grande quantidade. Na região sudeste do Brasil, é o local onde se concentra a maior parte das indústrias do país, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Existem outros estados com grandes centros industriais? Temos. Quais são eles? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Bahia e Ceará. A indústria ela pode ser dividida em indústria extrativa, indústria de transformação, indústria de bens de produção e indústrias de bens de consumo. São diferentes esses tipos de indústrias? São. Vamos lá ver cada um deles. Então, a indústria extrativa é aquela indústria onde vai extrair da natureza os recursos vegetais, animais e minerais. Já a indústria de transformação, ela vai transformar a matéria-prima em outros produtos. Essas indústrias de transformações, elas vão se subdividir em indústrias de bens de produção e indústrias de bens de consumo. Mas o que são essas indústrias de bens de produção? São aquelas indústrias onde vão fabricar produtos para serem utilizados por outras indústrias. Ou seja, esses produtos, eles não são destinados ao consumo comum das pessoas. As pessoas não vão consumir esses produtos. Exemplos de indústrias de bens de produção são as indústrias petroquímicas, as indústrias siderúrgicas, as metalúrgicas. As indústrias petroquímicas, elas vão transformar os derivados do petróleo e fabricar produtos farmacêuticos, fertilizantes, inseticidas, plásticos. A gente vai poder fazer o consumo desses fertilizantes, desses inseticidas, nosso consumo comum? Não. A indústria siderúrgica ela vai produzir o ferro e o aço.
E as indústrias de bens de consumo, tia, o que é que elas fazem? Elas vão fabricar bens para consumo imediato da população ou para suprir as necessidades da população. Como exemplo, os alimentos, as roupas, os remédios, os aparelhos eletrônicos são produtos, certo? Onde a gente vai precisar para as nossas necessidades. A atividade industrial, ela vai demandar uma infraestrutura que vai envolver vários aspectos, como o fácil acesso dos trabalhadores a empresas, os meios de escoamento da produção. Então, dessa forma, as indústrias geralmente se localizam nas áreas urbanas ou próximos a elas. Vocês nunca vão ver indústrias na área rural, sempre próximo das cidades, para facilitar sempre a produção, o transporte dessas mercadorias. Então, essas atividades, elas podem ser poluidoras e causadoras de diversos prejuízos para a população que vive ao redor dessas indústrias. Então, é essencial a fiscalização da prefeitura do município para garantir o equilíbrio entre os benefícios de uma indústria, entre os benefícios que uma indústria vai proporcionar e a manutenção da qualidade na vida da população. Por quê? Porque existem indústrias que vão acabar depositando os resíduos dentro dos rios. Esses rios, que estão localizados dentro da cidade, vai servir como meios de consumo para a população. Então, esses rios poluídos, a população passa a não poder consumir. Então, isso aí já vai gerar um desequilíbrio do meio ambiente. Ciências. O que é que nós vamos falar em ciências? Vamos continuar falando sobre os nossos sistemas que compõem o nosso corpo. Dessa vez, será o sistema digestório, né? Então, o sistema digestório é um conjunto de órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos ingeridos e da absorção de seus nutrientes. Por quê? Porque nós vamos ingerir esses alimentos e dentro do nosso organismo vai absorver esses nutrientes dos alimentos que forem ingeridos pela gente, né? Então, o que é essa digestão? A digestão vai ser a quebra dos alimentos que libera nutrientes contidos neles para que nós possamos aproveitá-los pelo corpo. Então, quando a gente coloca um alimento na boca e começa a mastigar, a partir daí a gente já começa a digerir esse alimento, porque vai ocorrer a quebra desses alimentos e vai passar por todo um processo para que ele possa conseguir liberar esses nutrientes dentro do nosso organismo, para o nosso organismo aproveitar. Como é que ocorre, né, esse processo de digestão? A digestão, ela vai começar na boca, onde o alimento ele vai ser mastigado pelos nossos dentes e umedecido pela saliva. Umedecido para facilitar a mastigação e a deglutição. Em seguida, ele vai passar pela faringe e forma o bolo alimentar, chegando a um tubo chamado de esôfago. O esôfago é o local onde leva o bolo alimentar até o estômago. Então, passa pela boca, certo? É mastigado. Tudo que for mastigado, ele vai ser transformado. Vai passar pela faringe, em forma de um bolo alimentar, onde vai chegar no tubo, chamado de esôfago, que vai levar esse bolo alimentar até o nosso estômago. O estômago, ele vai produzir o suco gástrico, que, misturando-se a esse bolo alimentar que chegou até ele, para ajudar na digestão. Então, essa mistura, ela vai ser enviada para o intestino delgado, onde vai receber outras substâncias produzidas pelo fígado e pelo pâncreas e pelo próprio intestino em si. Depois desse processo, os nutrientes eles já podem ser aproveitados pelo organismo. Então, no intestino delgado, vai iniciar o processo de absorção desses nutrientes, que, por meio do sangue, são levados para todo o corpo. Já no intestino grosso, vai ocorrer a absorção da água e o que não é aproveitado forma as fezes. Então, dentro do intestino delgado, vai ser o local onde esses nutrientes
certo? Eles vão passar por um processo e vai ser separado os alimentos, os nutrientes que vai servir para o nosso corpo, dos nutrientes que não servirão. Esses nutrientes que não vão servir para o nosso corpo, ele vai ser direcionado para o intestino delgado, onde ele vai ser absorvido, certo? Onde vai ter a absorção da água e ele vai ser transformado nas fezes, onde nós vamos excretar, liberar essas fezes. Pode utilizar os alimentos tal e como os conhecemos. Precisa modificá-los através da digestão. Digerir é uma coisa assim como separar um alimento nas partes que nos fazem bem e descartar as que não. Temos muitos órgãos que nos ajudam. São os órgãos do sistema digestivo. Nosso alimento faz um percurso bem definido, durante o qual vai se separando e dissolvendo. Qual é o lugar por onde ingressa a comida e começa a ser triturada? A boca, professora. Exato. Primeiro, os dentes trituram e moem. E isto se chama digestão mecânica. Mas na boca também tem digestão química, porque a saliva, que é ácida, ajuda a que estes troços fiquem mais moles, passem comodamente pela faringe e cheguem ao esôfago convertidos em uma espécie de pasta. E essa pasta mais ou menos digerida é chamada de bolo alimentício. E os movimentos do esôfago fazem que esse bolo se misture até chegar ao estômago. No estômago se agregam líquidos muito mais ácidos que os da boca e se chamam sucos gástricos. O estômago, além disso, é muito musculoso e com seus movimentos mistura e despedaça o que chega. E essa classe de digestão seria? Mecânica pelo movimento desses músculos, mas também química pelos sucos gástricos. Assim, o estômago envia ao intestino delgado porções muito menores. E agora que chegou ao intestino, o que acontece com o bolo alimentício? Ali se vertem outros sucos que provêm de dois órgãos que estão muito próximos, o fígado e o pâncreas. A digestão termina e se absorvem os nutrientes, distribuindo-se através do sangue pelo corpo inteiro. Da parte que sobra, se extrai toda a água no intestino grosso e é eliminada através das fases quando vamos ao banheiro. História, tia. O que é que nós vamos falar de história essa semana? Em história, nós vamos falar sobre os conflitos que ocorreram na Primeira República. Então, nós tivemos alguns conflitos. Por quê? Porque a proclamação da República, ela não mudou, certo? Para melhorar a vida da maioria da população. E aí, os graves problemas sociais que existiam no final do Império, eles se mantiveram, causando ainda mais essa revolta da população. Então, por isso que começa a surgir esses conflitos. O primeiro conflito que nós temos foi a revolta da Armada, que aconteceu entre 1891 a 1893. Então, essa revolta da Armada foi a primeira, ela teve duas revoltas. A primeira revolta aconteceu quando o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, ele fechou o Congresso Nacional. Nesse momento, os militares da Marinha e os funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil, eles entraram em greve. Alguns desses grevistas, eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso o presidente não renunciasse. Então, sem o apoio político e militar, Deodoro teve que renunciar à presidência no mesmo mês. Por quê? Porque se ele permanecesse, ele ia deixar o país, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, sobre a ameaça de ser bombardeada. Com a renúncia de Deodoro, quem assume? Floriano Peixoto, que ele aí vai ser o segundo presidente, certo? O vice dele, quando vai dar início à segunda revolta armada. Então, essa segunda revolta da Armada, ela aconteceu porque, segundo a Constituição, Floriano Peixoto, ao assumir, ele deveria convocar novas eleições e ele não fez isso. Então, com isso, alguns militares eles passaram a contestar a legalidade do governo de Floriano. Então, essa revolta não obteve o apoio popular, que seria o apoio da população. E aí, o governo de Floriano
Apoiado por parte do exército e da oligarquia paulista, ele conseguiu conter esse movimento. E aí vai começar a surgir uma outra revolta, que é a Revolta Federalista, que foi entre 1893 a 1895. Essa Revolta Federalista, ela ocorreu no Rio Grande do Sul, contra o governo de Floriano Peixoto. Nessa revolta, dois grupos acabaram se confrontando. De um lado, estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. Do lado oposto, estavam os republicanos, que eles eram liderados por Júlio de Castilho, que era o chefe do governo gaúcho, ou seja, do Rio Grande do Sul, que apoiava um governo forte e centralizado na figura de Floriano Peixoto. Então, nesse sentido, os republicanos, eles apoiavam o governo de Floriano Peixoto, e os federalistas eram contra o governo de Floriano Peixoto. Essa revolta, ela se estendeu aos estados de Santa Catarina e Paraná, terminando com a vitória dos republicanos. Então, o fim da Revolta Federalista foi com a vitória dos republicanos. Esses republicanos eram os que apoiavam o governo de Floriano Peixoto. Uma outra revolta que ocorreu no período da Primeira República foi a Guerra da Vacina, que aconteceu em 1904. Então, no início do século XIX, o presidente da República era Rodrigues Alves, certo? E ele pretendia modernizar o país com obras de saneamento, urbanização da capital, a expansão, certo? Das ferrovias, entre outras medidas. Então, o que foi que ele fez? Ele deu início a uma reforma na cidade do Rio de Janeiro, onde muitos prédios eles foram derrubados, obrigando a população pobre que viviam nesses prédios a ir morar em lugares distantes do centro da capital. Então, nesse contexto, em 1904, vai surgir uma lei obrigatória, uma lei onde vai obrigar a vacina contra a varíola para toda a população. Então, toda a população deveria tomar essa vacina contra a varíola. Só que o povo não foi informado da importância dessa vacina, da importância de se vacinar, né? Então, como eles já estavam insatisfeitos com outras medidas do governo de Rodrigues Alves, então eles acabaram se recusando a tomar essa vacina. E aí é onde vai dar início a essa revolta. Então, foi assim que começou a revolta da vacina, quando a população se recusa a tomar a vacina contra a varíola. Durante uma semana, de 10 a 16 de novembro de 1904, a população entrou em conflito com a polícia, mas ela foi reprimida de forma violenta, inclusive pelo exército. Uma outra guerra foi a Guerra de Canudos. Ela aconteceu entre 1896 a 1897. Né? Então, ela ocorreu na região de Canudos, no estado da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, certo? Ele era um líder popular, onde ele acabou fundando uma comunidade chamada de Belo Monte. Nessa comunidade não havia propriedade particular. Os membros da comunidade, eles plantavam e sobreviviam da pequena produção que eles acabavam plantando. Em pouco tempo, esse modo de vida ele passou a preocupar os fazendeiros locais da região de Canudos, porque eles acabaram perdendo muita mão de obra e a igreja que começou a perder o controle dos seus fiéis também. Por quê? Porque muitos deles consideravam Antônio Conselheiro um líder político e espiritual. Então, começou a surgir alguns rumores de que Antônio Conselheiro, queria o retorno da monarquia, o que acabou desagradando muitos dos representantes da República, né? Principalmente o presidente. Então, como eles estavam incomodados com o crescimento dessa população, criada por Antônio Conselheiro, os governos estaduais e o governo federal acabou enviando tropas militares a Belo Monte,
onde eles acabaram destruindo a comunidade e dando fim ao movimento. Então é aí onde vai dar fim à Guerra de Canudos. Outra revolta foi a revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Ainda no Rio de Janeiro, durante o governo do presidente Hermes Fontes, que aí já era Hermes Fontes que estava no poder, ocorreu uma outra importante revolta envolvendo os marinheiros. Dessa vez, o motivo era as péssimas condições de trabalho e de salário em que esses marinheiros eram submetidos, além deles sofrerem castigos físicos violentos, como chibatadas, ou seja, eles eram castigados por meio de chibatadas. Os marinheiros insatisfeitos com a situação, certo? Esses que estavam ancorados na Baía da Guanabara, eles acabaram iniciando uma revolta reivindicando essas melhores condições de trabalho. Então, houve dura repressão do governo, que acabou com o conflito, aplicando severas punições para esses marinheiros. Uma outra revolta que ocorreu foi os movimentos tenentistas, que aconteceu entre 1922 a 1927. Então, durante o governo de Epitácio Pessoa, certo? Jovens militares do Exército, eles estavam insatisfeitos com a política do Brasil e acabaram articulando uma série de manifestações em defesa da modernização e da moralização das ações do Estado, do cumprimento das leis, do estabelecimento do voto secreto, do ensino público e gratuito e da implantação de projetos de industrialização. Então, esse movimento ele ficou conhecido como movimento tenentismo, certo? E caracterizou alguns conflitos nesse período. Um dos episódios desse movimento foi quando os tenentes eles se manifestaram contra a eleição fraudulenta que deu a vitória ao presidente Arthur Bernardes, ou seja, a eleição ela foi fraudada, dando a vitória a Arthur Bernardes. O que é que vai acontecer? Então, poucos manifestantes eles continuaram na luta por causa da repressão do governo. E aí o que é que vai acontecer? 17 militares e um civil, que foi chamado de os 18 do Forte, eles decidiram continuar e caminhar até o palácio do governo. Então, esses revoltosos, eles foram mortos pelo governo, com exceção de 2 deles. Então, muitos movimentos similares ocorreram pelo país, como o levante sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, que ocorreu no Rio Grande do Sul, que acabou dando origem à Coluna Prestes, que foi um grupo de aproximadamente 1.500 homens que percorreu o interior do Brasil, buscando apoio à causa revolucionária. Então, essa Coluna Prestes, ela exigia a renúncia do presidente e uma reforma política que acabasse englobando o voto secreto, o combate à corrupção e à fraude eleitoral. Além disso, eles também queriam a liberdade de imprensa e de pensamento, que a população não tinha, queria a limitação das atribuições do poder executivo e equilíbrio dos poderes. Nesse sentido, o poder executivo ele tinha uma ilimitação, ou seja, ele era quem liderava mais, e os outros poderes eles não tinham aquele equilíbrio, ou seja, um sempre acabava interferindo nas decisões do outro. Ensino religioso. Nós vamos falar o que sobre ele? Trago para vocês o tema a partilha. Quem é que nunca ouviu falar sobre a partilha? Então, partilhar é um valor básico muito importante que nos foi ensinado para acabar com a fome no mundo. Se as pessoas partilhassem a solidariedade como uma atitude, a vida deixava de haver tantos milhares de crianças a morrer de fome. As pessoas não partilham por medo que venham a faltar. Outros estão ocupados consigo mesmo, que não ouvem os gritos de ajuda dessas pessoas que estão precisando.
né? Então, quando as pessoas partilham, o milagre da abundância, ele sempre vai acontecer. Se eu tenho algo e divido com outra pessoa, eu vou conseguir mais daquilo que eu dividi ou uma outra coisa. Então, as pessoas que partilham, ela desenvolve uma força que tem dentro de si, sendo capaz de realizar maravilhas, além de curar o nosso coração do egoísmo e do medo de que não chegue as coisas para nós. Quanto mais a gente acaba não partilhando, não querendo dividir, a gente acaba trazendo dentro do nosso coração um pouquinho de egoísmo, porque o pouco que eu tenho, eu posso partilhar com quem mais está necessitando, porque aquela partilha que eu estou fazendo, ela vai acabar permitindo para que eu consiga obter coisas melhores, mais coisas. Artes, o que é que nós vamos trabalhar em arte? A ampliação de imagem. Então, quando a gente tem uma imagem pequena e nós queremos ampliar, isso quer dizer que nós vamos fazer ela em um tamanho bem maior. Então, eu trago para vocês uma atividadezinha onde vocês vão fazer a ampliação dessa imagem. Em algumas ampliações, vocês vão encontrar esse quadriculado como na figura, e aí vocês vão fazer, de acordo com esse quadriculado, o desenhozinho. Ou seja, para facilitar, vocês podem até contar, ver os quadradozinhos que foi utilizado para facilitar essa ampliação. Educação física, tia, o que é que vocês vão fazer? Trago para vocês o jogo arremesso ao alvo, como é o seguinte. Vocês vão realizar ele utilizando objetos dentro de casa mesmo. Pode ser uma vasilha, que vocês vão deixar a uma certa distância, num local fácil para vocês, certo? Esse jogo pode ser em dupla. Vocês vão demarcar 5 locais distantes de cada um. E aí vai pegar uma bolinha, pode ser qualquer bolinha, não aquelas bolas de futebol que é grande demais, uma bolinha pequena, e vocês vão começar a arremessar. Se vocês forem jogar com outra pessoa, vocês vão tirar pau ímpar para ver quem inicia. Quem ganhar, inicia. Então, vai lançar a bolinha para que essa bolinha caia dentro da vasilha. Se a bolinha cair na vasilha, continua jogando quem ganhou. Se a bolinha cair fora da vasilha, permanece no lugar onde ficou e o outro jogador é quem vai dar início. Quando vocês forem distanciar, vocês coloquem a numeração 1, 2, 3, 4 e 5 para facilitar os pontos onde vocês devem ficar. Para vocês observarem melhor como é esse jogo, tia deixou no cronograma o linkzinho desse joguinho. Espero que vocês curtam e se divirtam. Faça o videozinho e mande para tia. Por hoje é só. Até a próxima semana. Se cuidem. Beijos.